Por que tem que ter um dia para se guardar? Né, Fábia? Um dia para se guardar. Deus não criou todos os dias? Deus não criou. Então, todos os dias são santos, é ou não é? Todos os dias foram criados por Ele. Não é assim que a gente poderia pensar? Mas eu fico pensando da seguinte maneira. Deus criou todos os homens também, não criou? E todos os homens são santos? Então, você percebe, Germana, que não é o fato de ter criado. Deus criou o homem com um propósito, para adorá-lo. Mas, infelizmente, o homem, com seu livre-arbítrio, ele decidiu se afastar, Érica. E ele agora, nós temos um grupo de homens e mulheres que servem e adoram a Deus, Edmério, e temos também pessoas que não, que esqueceram de Deus. Então, Deus criou também os 7 dias da semana. Mas um dia ele criou com um propósito. Por isso vem a palavra, ele santificou. Essa palavra santificar vem do grego chamado hagios, que é aquela palavra que diz o seguinte, separado para uso santo. Ou seja, Deus criou e separou um dia para uso santo. Agora, tem pessoas que guardam o domingo, tem pessoas que, como nós, guardam o sábado, tem pessoas que guardam, inclusive, como os muçulmanos, a sexta-feira. A grande pergunta é, qual é o dia que nós devemos guardar? A Bíblia nos fala sobre isso? E qual é o propósito desse dia? Então, eu queria convidar vocês, acho que é o Ricardo, né? Ricardo vai colocando ali, Ricardo. Eu queria colocar o 4º mandamento. Acho que é o primeiro slide aí. Nós vamos ler juntos. O mandamento esquecido. Pode passar o próximo slide. O que diz o 4º mandamento? Aí não tem, né? Não aparece o 4º mandamento, não, né? Ah, tá ali, ó. Olha o que diz o 4º mandamento. Lembra-te do quê? Do dia de sábado. Para fazer o quê? Para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Por que a Bíblia fala, e isso aqui é importante até para nós, como adventistas do 7º dia, por que a Bíblia fala, lembra-te do dia de sábado? Porque as pessoas estavam o quê? Esquecendo. O sábado estava se tornando um dia esquecido. E eu quero dizer uma coisa, algumas pessoas falam assim, mas pastor, ele está falando para os judeus que tinham que guardar o sábado. Será? Vamos ver lá para o 2º texto, que está em Gênesis capítulo 2, 1 a 3. Tem como passar ali? Gênesis capítulo 2, 1 a 3. Ali diz, né, o que dá. Pode voltar lá então. Volta ali para a gente marcar com eles. Volta no questionário. Eu estou vendo que vocês façam o questionário também, né? Então, o 4º mandamento, ele diz o quê, amigos? Quer lembra-te da sexta-feira? Quer lembrar do dia de sábado para trabalhar? Lembra-te do dia de sábado para o santificar? Santificai os domingos e dias de festas ou nenhuma das anteriores? O que diz Êxodo 20, versículos 8 a 11? Lembra-te do dia de sábado para fazer o quê? O santificar. Então, Deus está lembrando os judeus. Ó, Esse ali tá bom. De sábado. É isso que ele está Gostei, não. Lembrem-se de separar o dia de sábado para o santificar. E aí vem, mas o sábado é dos judeus, não é? Será? O que diz Gênesis 2, 1 a 3? Vamos ver? Agora você pode ir lá em Gênesis 2, 1 a 3. Olha o que diz ali. Assim, pois, foram acabados os céus, deixa eu tirar aqui o meu, e a terra, e todo o seu exército.
E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou. Ou seja, e o separou para uso santo, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, amigos, quem foi que instituiu o sábado? Foi Deus. E ele instituiu para os judeus, nessa época havia judeus aqui, quando ele separou o sábado para o dia santo. Então, voltando agora à pergunta, acho que a pergunta vem primeiro e depois o texto, né? Ainda tem mais um aqui, que é o Marcos 2, 27. O sábado foi estabelecido por causa do judeu, é isso que diz aí? Não, né? O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Ele é Senhor da minha vida e é Senhor do sábado. Então, não compete a mim estabelecer qual o dia que tem que ser obedecido. Eu vou escolher qualquer dia e pronto. Não, Deus falou, lembra-te do dia de sábado, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar, tudo que nele fez, e ao 7º dia descansou, por isso santificou o dia de sábado. Ele separou. Então, eu não posso administrar e legislar o dia que eu quero. Deus já determinou, porque ele é o Senhor do sábado e é o Senhor do homem. Ele também é o Senhor do sábado. Então, ele que determina. Então, ficou bem claro que quem criou o sábado foi Deus. E não foi para os judeus, foi para o homem. Concordam comigo? Então, vamos ver lá a pergunta, que vocês costumam responder a pergunta, né? Quem estabeleceu o sábado, quando e por quê? Ali diz, Deus estabeleceu o sábado no Sinai apenas para o povo judeu. É correto? Não, né? Deus estabeleceu o sábado na criação para o benefício do homem. E aí, vocês acham que é certo? Não é? Moisés estabeleceu o sábado no Sinai para distinguir os israelitas dos outros povos. Também não, né? Eu acho que por enquanto só tem um ali. Abraão estabeleceu o sábado para que sua descendência fosse distinguida entre outras nações. Foi isso? E nenhuma das anteriores. Logicamente, você e eu concluímos que a resposta correta qual é? Está ali a segunda. Deus estabeleceu o sábado quando? Na criação e para o benefício do homem. Isso significa que todo aquele que observa o sábado conforme Deus estabeleceu, ele é beneficiado, ele é abençoado. E nós vamos ver um pouquinho mais à frente o que significa esta bênção. Mas você pode pensar assim, mas pastor, será que isso aconteceu, foi sempre assim? Olha, na Bíblia, se você observar, de Gênesis a Apocalipse, em nenhum momento Deus autorizou as pessoas guardarem outro dia que não fosse o sábado. Os próprios patriarcas e profetas. Nós temos ali, Ricardo, acho que não vou precisar ler todos, mas vamos ver Moisés, que viveu 1500 anos antes de Cristo. Qual dia que ele tinha em mente? Você pode colocar para nós Êxodo 16, 23? Você consegue? Pode ir lá. Respondeu-lhes ele, isto é o que disse o Senhor, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozeio. O que quiserdes cozer em água, cozeio em água. E tudo que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. Então, Moisés já tinha esta consciência que o próprio Senhor lhe orientou. Olha, amanhã é sábado, e o sábado do Senhor. Agora, muitas pessoas pegam esse texto aqui, não é? E falam que nós não devemos cozinhar comida ou esquentar sequer a comida no dia de sábado, porque falou que tudo que quiséssemos fazer, fizéssemos na sexta-feira. Lógico, tudo que nós pudermos antecipar para menos tempo possível utilizarmos o sábado,
para outras coisas, ótimo. Mas você pode esquentar a sua comida. Você não vai comer a comida gelada. Você pode se olhar no espelho, pentear o cabelo. Quando ele fala isso aqui, é porque naquela época, para você fazer o seu forno, você tinha que pegar lenha, você tinha que montar o seu forno, você tinha um trabalhão para fazer. Então Deus falou, não, prepara tudo antes, porque depois você não vai perder tempo com isso. Então, você vê o próprio Moisés, além do Moisés tinha Isaías, Jeremias, Ezequiel. Eu queria ler com você, Ricardo, você consegue passar mais textos aí? Olha Jeremias, está ótimo. Se deveras me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas desta cidade no dia de sábado, e santificardes o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma, o que diz ali? Pode passar. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Guardem esse texto aí, tá bom? Eu queria agora que você entendesse, podemos passar até para a próxima pergunta. Então fica bem claro no Antigo Testamento que o sábado era o dia de guarda. O sábado foi o dia estabelecido pelo Senhor para que fosse santificado. Ah, mas pastor, mas nós temos o domingo. Domingo não. O Novo Testamento. E o Novo Testamento é o período da graça. Jesus veio para abolir a lei. Jesus veio para fazer novas todas as coisas. Naquela época eles viviam sobre a lei. Agora, no Novo Testamento e até os nossos dias, nós vivemos pela graça. Não precisamos ficar guardando mandamentos. Eu queria que você lesse comigo. Quando Jesus veio, o que ele falou? Lucas 4, Ricardo, versículos 16 e 31. Olha o que diz. Ah, eu esqueci ali, né? Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o que? O seu costume, e levantou-se para ler. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava que dia? Olha, nós não estamos falando de um profeta, de um patriarca, de um homem, estamos falando do nosso Salvador. Qual era o costume dele? Era ir à sinagoga no dia de sábado. Então, era o dia que Jesus observava. Vamos ver lá, vamos responder essa pergunta? Essa pergunta é falso ou verdadeiro? Pode voltar para a pergunta, está ali, ó. Que dia foi observado por Jesus? Qual foi o dia? Indo no dia de sábado, entrou na sinagoga segundo o seu costume. Qual era o dia que Jesus então guardava? Era o domingo? Era sexta-feira? Ou não era dia algum? Era o sábado ou nenhuma das anteriores? Qual era o dia que nós lemos ali? Sábado. Então, Jesus guardava o sábado. De onde que as pessoas tiram essa ideia de que o sábado foi abolido na cruz e que Jesus aboliu o sábado? Ele mesmo guardou. Os apóstolos guardaram o sábado. Vocês querem ver? Vamos ver? Volta aí para a pergunta número 5. Não é? Aí passa para o texto. Ó, e tirando-o do madeiro, quando Jesus morreu, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sepultado. Era o dia da preparação e começava que dia? O sábado. Vamos ao próximo texto? As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos e no sábado fizeram o quê? Foram fazer compras? Descansaram, segundo o quê? O mandamento. E você olha agora os discípulos depois que Jesus morreu, o livro de Atos. Vamos ver?
Olha só, Jesus já havia morrido, ele já não viu a Jesus há pelo menos uns 30, 40 anos, já havia se passado, os discípulos agora eram apóstolos, estavam trabalhando. Olha o que diz ali, mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, sentaram-se, pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. Que profecias? Vamos vendo lá mais um pouquinho? Pode passar. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhe falassem estas mesmas palavras. E no sábado seguinte afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Eu pergunto aqui, os apóstolos, depois da morte de Cristo, eles guardavam que dia da semana? Vamos voltar lá? Vamos voltar à pergunta? Ali, que dia os seguidores de Jesus guardavam? O sábado, domingo, sexta-feira, não guardavam dia algum, nenhuma das alternativas anteriores. Pelos textos que vocês e eu lemos, o dia que Jesus guardava era o sábado. O sábado era o dia guardado por Jesus e era o dia guardado pelos seus discípulos, que eram seus seguidores, e que depois passaram a ser apóstolos, enviados por ele. Você sabe que tem essa diferença. Enquanto Jesus estava entre nós, eles eram discípulos e aprenderam de Jesus. E quando Jesus ascendeu ao céu, os enviou como apóstolos, enviados, para pregar o evangelho, anunciar a Jesus ao mundo, a salvação, e preparar o mundo para a sua vinda. E o dia que eles observavam era o do sábado, não o domingo. Então, amigos, você pode pensar assim, mas por que então as pessoas não seguem o que está na Bíblia? Eu pensei, poderia até passar a vocês, mas eu vou deixar com o pastor Cladson, e ele pode passar no próximo sábado, a história de um padre. E esse padre, ele falou o seguinte, que nós como cristãos, os protestantes, nós somos totalmente errados. Porque ele falou o seguinte, nós colocamos a Bíblia acima da igreja. E nunca deveria ser isso. A igreja tem que estar acima da Bíblia, ele fala. Primeiro a igreja, depois a Bíblia. Então, os sacramentos da igreja são mais sagrados que a Bíblia. E eu fiquei pensando, né, por que ele fala isso? A Bíblia é a palavra de Deus que antecede a todo. A igreja é a família de Deus na terra, que foi alcançada pela Bíblia. A Fábia, antes de se batizar, estudou o que, Fábia? A Bíblia. Não é verdade? E pela Bíblia você conheceu a verdade. E o que diz João 8,32? Conhecereis a verdade, e a verdade fará o quê? Vos libertará. Não é isso, Érica? Não é isso, Gessina, Vanessa? Então, a Bíblia, lógico, ela não é o livro assim, ela não é mais importante do que o homem, porque a Bíblia foi criada por causa do homem. E Deus quer salvar o homem, mas ele deixou a Bíblia para ser a sua palavra. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. A Bíblia é uma espada de dois gumes, que ela nos convence através do Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Se eu não respeitar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, eu vou respeitar quem? Tudo que está na Bíblia. Mas, por circunstâncias de ajustes, alguns cristãos na época decidiram mudar do sábado para o domingo. Por uma questão política, por uma questão para deixarem de ser perseguidos. E eles cometeram um erro. Porque quem é o Senhor do sábado? Não é o homem. O Senhor do sábado é Deus. E se tem alguém que tem autoridade para mudar um dia, é Deus. Por que nós guardamos o sábado? Por que nós guardamos o sábado? Por uma questão muito simples, Germana. Porque Deus mandou. Está na Bíblia. Se Deus falasse assim, eu quero que vocês guardem o domingo, qual era o dia que nós íamos guardar? O domingo. Se Deus falasse, eu quero que vocês guardem a segunda-feira,
Notem, o que torna o dia especial não é o dia em si, mas é a ação de Deus. Deus falou de maneira muito clara: eu separei o sábado para o santificar. E vem um homem e diz: não, a igreja está acima da Bíblia, então nós separamos o domingo. E esqueceram o sábado. O homem esqueceu o sábado. Só que um grupo de cristãos permaneceu fiel desde aquela época. E eles passaram a ser perseguidos, muitos morreram, porque eles falaram: não, nós vamos obedecer à Bíblia e não a homens. Importa obedecer a Deus e não aos homens. E muitos foram perseguidos. E quer que eu lhe diga uma coisa? Hoje não é diferente. Quando você decide ser fiel a Deus, nesse mundo onde as pessoas esqueceram completamente de Deus, na política, nos negócios, na sociedade, ser fiel a Deus significa que nós vamos passar por algumas dificuldades. Em relação ao sábado, pode ser questão de emprego, de faculdade, pode ser questão de família, não é? Mas a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim, esse será o quê? Salvo. Ou seja, Deus, ele reserva uma bênção para aqueles que são fiéis. Para aqueles que, independente do que aconteça, eu vou ser fiel ao Senhor. E quando eu começo a ser fiel, eu estou me preparando para o céu. Porque eu pergunto a vocês: você acha que no céu vai ter alguém que não seja fiel a Deus? Não vai. Primeiro, que a pessoa não vai se sentir feliz. Segundo, Deus não se alegra de ter alguém que não é fiel. Infelizmente, Satanás, que era Lúcifer, decidiu não ser mais fiel a Deus, foi expulso. Então, Deus não vai levar pessoas que não são fiéis. E se eu não sou fiel no sábado, eu tenho condições de ir ao céu? O sábado não me salva. Mas será que eu tenho condições de ir ao céu? Vejam, qual vai ser o dia que nós vamos guardar no céu? Deus já falou isso. Isaías 66, 22 a 23. Ricardo, qual é o dia? Pode colocar o texto ali para nós. Olha ali, ó. Se não achar Isaías 66, 22 a 23, eu pego aqui e eu vou ler. Vocês podem ler comigo também. Isaías, capítulo 66, versículos 22 a 23. Olha só o que diz. Porque, como os novos céus e a nova terra, que hei de fazer? Estarão diante de mim, que hei de fazer? Diz ali. Até achou ali, né? Posteridade o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim? Então, Deus falou ali, olha, mês a mês, de uma festa da lua nova a outra, mês a mês, e de um sábado a outra, toda semana, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Então, amigos, e quando ele fala de um sábado a outro, ele está simplesmente colocando que é uma ação temporal. Não é uma filosofia, não é uma ilustração, não é algo simbólico, não. A cada mês e a cada semana, de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim. Então, qual é o dia que vai ser guardado no céu? Não vai ser o domingo. Não vai ser a sexta-feira. Não vai ser a segunda, terça ou quarta. Será o sábado. O homem pode até tentar mudar, pode até insistir, mas ele não vai conseguir. E por que o sábado ele é um dia tão importante para nós? O sábado me salva? Não. Ele tem um outro propósito. Quando você viu em Gênesis 2, 1 a 3, o sábado se tornou um símbolo da criação. Mas em Isaías agora, que nós lemos, eu queria que você voltasse de novo, em Ezequiel 20, versículo 12 e 20, Ricardo, é uma das perguntas lá, Ezequiel 20, versículo 12 e 20.
Ezequiel 20, 12 e 20. Ali mostra, antes do pecado, o sábado, ele era um dia dedicado ao símbolo da criação. E depois que o pecado entrou, ele adquiriu o sábado um outro sentido, agregando ao sentido da criação. Lá na pergunta, se você for pergunta número 3, tem lá Ezequiel 20, versículos 12 e 20, Ricardo. Então, por que que o sábado também ele se tornou importante para nós? Diz assim, também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que faz o quê? Os santifica. E o versículo 20, você consegue chegar no versículo 20? Que o nosso ali não está, mas eu pego aqui também. Você pode ler comigo, né? Ezequiel capítulo 20, versículo 20. Se você achar ali, ele fala assim, ó. Ezequiel 20, 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, o quê? Vosso Deus. Então, amigos, o sábado não é um capricho do homem. O sábado, ele não foi criado para que nós simplesmente, Deus faça, eu quero que você guarde esse dia e pronto. Deus tem um propósito. Quando ele criou e não tinha pecado, só tinha Adão e Eva, ele falou, Adão e Eva, todas as vezes que chegaram ao sábado, vocês vão me adorar como seu Criador. Vocês vão relembrar que todas as coisas foram feitas por mim e que sou eu que cuido de vocês. Mas, infelizmente, o homem veio e desobedeceu a Deus. E passou a esquecer das promessas e das ações de Deus. Mas Deus, você pode perceber que só tem duas coisas que Deus trouxe antes do pecado e trouxe para o mundo de pecado e continua até hoje e vai perdurar até o céu. Sabe o que é? É o sábado e a família. O sábado e a família existem antes do pecado. E depois do pecado vão continuar também na nova terra e no novo céu. Então, antes do pecado, ele era um símbolo de adoração a Deus como nosso Criador. Agora, o sábado acrescentou também uma outra coisa. O sábado agora é o dia em que nós adoramos a Deus como nosso Redentor. De santificar os meus sábados para que saibais que eu sou o Senhor que os santifica. E outra parte ele diz, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, toda essa situação, você percebe que o sábado, ele tem um propósito. Não é um capricho. É por isso que Satanás faz com que o homem esqueça o dia do Senhor. É por isso que o homem criou outros dias. É por isso que o homem está esquecendo totalmente. Mas Deus fala, lembra-te, lembra-te. Por isso que a gente falou o tema de hoje, o mandamento esquecido. Ah, pastor, mas é só um dia, não é? Será que Deus vai se incomodar com isso? Será que é um dia, mas ele é base? Quando eu observo o sábado, eu não estou fazendo isso para ser salvo. Eu estou fazendo isso para dizer, o Senhor é meu Deus. É o Senhor que eu obedeço. Eu não obedeço a homens. Eu obedeço a Deus. Ele é que me santifica. Ele é que me guarda. Ele é que me criou. Ele é o dono da minha vida. Então, quando você decide colocar o sábado de lado e seguir qualquer outro dia, você ou eu, nós estamos esquecendo do Senhor. E aí eu pergunto, será, mas é só um dos 10 mandamentos, será que umzinho só que eu deixar de seguir vai ter problema? A Bíblia responde, vamos ver? Tiago, capítulo 2, versículos 10 a 12, Ricardo. Olha, ó, Tiago, capítulo 2, e depois vem 1 João 2, 4. Olha o que diz ali, ó.
Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Interessante, né? Lei da liberdade. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, amigos, recapitulando, podemos agora voltar ali, fazendo aqui as nossas considerações finais. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. O sábado, ele é importante no contexto da adoração, sim ou não? Ele é importante. Não importa se eu tenho 10, 15, 20 anos de adventistas, ou se eu estou estudando agora, não é? O sábado é um sinal que me identifica com o meu Criador, com o meu Redentor, com o meu Salvador. É o dia que me identifica com o mundo, onde as pessoas sabem. O sábado não é o dia do não pode. Ah, não pode isso, não pode aquilo. Uma vez uma pessoa falou assim, você é daquela igreja que não pode fazer nada no dia de sábado, nem tomar banho no dia de sábado. Eu falei, onde tem isso? Olha, esse aí deve ser algum outro sábado. O meu sábado não, meu sábado é o dia mais feliz que eu tenho para mim. É o dia que eu vou tomar meu banho, é o dia que eu vou comer uma comida gostosa, é o dia que eu vou para a igreja rever meus amigos, vou passar tempo com a minha família e vou passar tempo com meu Deus. Nos outros dias, eles são mais chatos. Porque nos outros dias, tem que acordar cedo para ir para o trabalho, tem que estudar. Tudo bem, tem um momento de diversão, mas o sábado é o dia mais gostoso. É o melhor dia, você tem um contato com o seu Criador. Mas as pessoas acham que é o dia do não pode, não é. O sábado é o dia do Senhor, é o dia de liberdade, que eu posso adorar a Deus de maneira tranquila. Então, amigos, eu quero desafiar você. Tem ali o compromisso de fé. Não sei se vocês colocam aqui o compromisso de fé. Antes do compromisso de fé, eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? Dali pode colocar. Fim da apresentação, no compromisso de fé. Eu creio que o sábado teve sua origem em um mundo sem pecado e desejo observá-lo como Jesus fazia. E preciso da ajuda de Deus para cumprir esse mandamento. Qual deve ser a nossa resposta? Sim ou não? O que você acha? Vamos colocar? A nossa resposta tem que ser o quê? Sim. Está ali. Ó. Essa deve ser a nossa resposta. Sim, não tem outro caminho. Então, amigos, eu espero que tenha conseguido explicar para você por que o sábado é um dia tão importante no contexto da adoração. O sábado não me salva. Eu não vou ser salvo por guardar o sábado. Mas se eu sou salvo em Jesus, eu vou guardar o sábado. Entenderam? Eu não vou ser salvo por guardar o sábado, mas quando eu for salvo por Jesus, eu vou guardar o sábado. Por quê? Porque eu vou fazer a vontade de Deus. Eu vou fazer a vontade de Jesus. E a vontade dele vai ser a alegria do meu coração. Então, amigos, adventistas e não adventistas, lembremos do dia de sábado para o santificar. Não esqueçamos. Satanás vai fazer de tudo para impedir a você e a mim de sermos fiéis ao Senhor. E geralmente são duas coisas que nós temos dificuldade em sermos fiéis como seres humanos. Uma é o sábado e a outra são os dízimos e ofertas. Já perceberam? Dízimos e ofertas porque mexem no nosso bolso e o sábado porque mexe no nosso tempo. Mas são dois elementos que dependem, que indicam a minha dependência de Deus. Fazer aquilo que Ele quer, aquilo que Ele determinou, e importa que eu seja fiel. Então, eu não sei se você teria alguma dúvida, agora é o momento, se você tiver
e quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa que você ouviu, né? Como aquilo que eu falei de pessoas que diziam que o adventista não podia tomar banho no dia de sábado, que no sábado... Sabe o que eu vi uma vez? Uma pessoa dizia, uma pessoa entrou na igreja toda desconfiada, sentou no último banco, porque ela falou assim, se aconteceu o que eles dizem, eu já saio correndo por aqui e chamo a polícia. Que eles disseram que no sábado nós sacrificávamos criancinhas. Olha só. E a pessoa entrou toda desconfiada, ficou lá. Falei, onde tirou isso? Que sacrifica criancinhas? O que é isso? Então, amigos, são situações e mitos que as pessoas colocam, mas é que Satanás tenta colocar para afastar as pessoas do caminho do Senhor, não é? Pelo contrário, né, pastor? Nós adotamos as criancinhas, né? Nós temos uma classe especial para elas e É essas verdade. crianças são bem-vindas. Tem uma mão levantada ali da Lucilene, pastor? O senhor responde a ela? Pode abrir o Claro, áudio aí. Lucilene, pode perguntar. Olá, boa noite, tudo bom? Boa noite, Lucilene. É uma dúvida, não sei se é uma dúvida boba ou não, mas a gente se depara muitas vezes com o questionamento, por exemplo, a gente já deu estudos bíblicos e não soubemos explicar muito bem, se nós utilizamos o calendário aqui gregoriano, né? A gente não usa o mesmo calendário que era utilizado pelos hebreus. Como que nós podemos ter certeza de que estamos guardando o sábado bíblico, já que nós não temos certeza do ponto inicial em que se começou a contar os dias? Como que nós vamos ter certeza de que o sábado que nós guardamos é aquele sábado que Deus determinou, né? Isso, inclusive, foi uma dúvida muito colocada pelos testemunhos de Jeová, que eu recebia visitas constantes deles aos fins de semana, porque eles tentavam colocar em dúvida justamente esse aspecto, né? Esse ponto. E eu realmente ficava muito em dúvida, assim, no início de quando eu estava conhecendo a igreja. Não tinha nem um ano ainda, e eles são bem persistentes e me mostraram várias passagens bíblicas, e até hoje eu não encontrei assim uma explicação contundente que, de fato, pudesse colocar um ponto final nessa questão e que eu pudesse, de fato, saber que aquilo realmente é como está posto, né? Porque nós vivemos em tempos diferentes. Mas se tem algo que a gente possa ver na natureza ou mesmo no texto bíblico que possa ser taxativo em relação a essas mudanças que houve no tempo, né? Como dito lá em Daniel. Lucilene, a questão do calendário gregoriano ou os demais que surgiram, isso já é uma questão muito antiga, né? Você sabe que as pessoas sempre tentaram alterar. A França, por exemplo, chegou a montar um calendário de 10 dias semanais. Uhum. Só que tudo isso voltou ao ciclo semanal estabelecido por Deus. O ciclo semanal estabelecido por Deus continua inalterado. Houve tarde, manhã, o primeiro dia. Houve tarde, manhã, o segundo, o terceiro. Se você for aqui hoje a Israel, o mesmo sábado que é aqui é lá. Lógico, respeitando o fuso horário. Então, o dia de sábado não está ligado a nenhum calendário. Ele está ligado ao ciclo semanal do planeta Terra. E este ciclo, ele é inalterável. Já houve várias tentativas das pessoas tentarem alterar a semana de 7 dias, alterar os horários, mas eles não conseguiram, porque o ciclo é imutável. O sol se põe no momento certo dele, o sol nasce no momento certo dele, entende? E isso não tem como eles alterarem. O sábado não está ligado a um calendário. O sábado está ligado ao ciclo semanal de 24 horas. E isso todo o planeta segue.
Então, como daí determinar que seja o 7º dia? Porque já É está. só... O que você vê é justamente o que eles tentaram mudar. Não foi o 7º dia, não foi o primeiro. O que eles tentaram mudar foi a sequência, né? O que eles tentaram mudar foi inverter as ordens e colocar, bom, isso aqui vai ser aqui, isso aqui vem para trás, isso aqui vai para frente. Mas isso aqui não adiantou. Certo. O que precisa, o que nós precisamos compreender é o seguinte: nós temos um ciclo de 24 horas, que eles até hoje tentam, mas você vê que é a coisa mais ilógica. Você vê quando é que o mundo vira um dia para o outro. Não sei se já perceberam, é à meia-noite, não é? Uhum. Quando chega à meia-noite, a pessoa diz assim, bom dia. Quer dizer, começou o dia. À meia-noite está dizendo que é o quê? É verdade. É meia-noite. Metade da noite, é. Metade da noite. Mas são esforços que as pessoas fazem. A gente deixou. Mas nós seguimos o calendário, não seguimos o calendário, seguimos o ciclo que está ali semanal, estabelecido por Deus. Quando o sol se põe, terminou o quê? Terminou o dia. Dia. É. Então começou. O que a Bíblia falou lá em Gênesis 1 e 2? Houve tarde e manhã, primeiro dia. Houve Uhum. tarde e manhã, segundo dia. Por incrível que pareça, o dia começa na parte escura. Uhum. Porque quando Jesus veio à terra, o que diz? Havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E ele foi criando. A cada ciclo, ele criou o primeiro dia, criou o segundo, criou o terceiro. Então, não compete a nós, o homem nunca vai conseguir quebrar esse ritmo que Deus estabeleceu. Os homens começaram a ficar doentes, começaram a ficar estressados, morrer mais cedo, que estava alterando alguma coisa que não tinha como alterar, e voltar ao ciclo semanal normal. Então, Assim, mas e daí como eu estabeleço que aquele dia de fato é o 7º e não outro dia qualquer? Só pelo nome? não, é pelo que você vê que o mundo está seguindo mesmo. Porque o mundo não teve como alterar isso. Hum, O mundo não teve. Você vê ali, certo. chegar e alterou. Bom, agora hoje aqui é o sábado, agora aqui vai ser o domingo. Não tem como. O que eles Hum, tentam fazer de vez em quando é o seguinte: coloca o primeiro dia da semana como segunda, hum, no calendário. certo. Aí bota lá, segunda, é o primeiro dia da semana. Aí chega no domingo, é o 7º dia. Mas eles não Tá conseguem confundindo. fazer o domingo para ser antes do sábado, conseguem? Não. Então, eles podem tentar o que for, mas não vão conseguir. A segunda não é o Hum. primeiro dia da semana. O que que diz segunda? Já está dizendo o que que é segunda. Segunda-feira. É o Já é o quê? 2º dia. Eu até pesquisei a nomenclatura, que parece que vem do latim, se eu não me engano, por causa das feiras que eram feitas naquela época. E aí a segunda é porque já era segundo dia de feira, e aí ficou, né? É. Aí só o domingo que eles mudaram, né, para domingo mesmo, porque era a primeira feira, e daí por diante. Por quê? Porque Satanás queria ter o dia dele também, né? O sábado é o Entendi. dia do Senhor. Domingo é o dia de quem? É um dia de adoração para ele. Uhum. Então, o calendário, ele não consegue mexer no ciclo semanal. O calendário, ele determina os dias que vão ser seguidos, mas nem alterar eles conseguem. Ah, tá Isso é uma certo. confusão. Se ele quiser puxar a sexta-feira para depois de segunda, não vai conseguir, Uhum. entendeu? E aí vem aquela Ok. pergunta, mas a gente não sabe que aquele dia é o 7º dia. Tudo bem, vamos supor, a gente não sabe. A gente vai seguir a sequência lógica. E Deus falou, o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Então, Uhum. eu vou seguir o 7º dia. Qual é o 7º dia? Como a Bíblia diz, Sábado. sábado. Ah, mas lá no final o pessoal mudou, alterou tudo e tal. Não, mas aqui tá, o 7º dia é o sábado. Você faz o ciclo semanal. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Então, a cada 7 dias, Deus separou aquele dia para santificar. Uhum.
Deu para entender? Deu sim. Obrigada. Ok. Ok. Pastor, tá sem som o seu. Ah, é. Tem um estudo, o irmão Silvio também acho que vai falar um pouquinho aí, mas tem um estudo do irmão Juarez, que nós estudamos lá no seminário, né? Que ele fez um estudo de calendários lunares, né? De astronomia, né? Não é astrologia, tá, gente? É astronomia. E esses calendários que se baseiam ali no movimento dos astros, né, da própria Terra também, ele configurou exatamente que houve mudança de calendários, mas não houve mudança de dias. Então, nós temos certezas que 7 dias da semana foram mantidos, mesmo com todas essas mudanças de calendários, nós tivemos ali a certeza de que os 7 dias da semana se mantiveram. Mas eu queria ouvir o irmão Silvio rapidinho, depois o pastor vai fazer as considerações finais, se não tiver mais nenhuma pergunta, e a oração final aqui, tá bom, irmão Silvio? Boa noite a todos. O pastor Giovanni falou com muita propriedade que os homens realmente querem mudar o calendário, né? Tentam mudar. Mas eu vi um comentário de que os judeus, eles são extremamente zelosos com relação à guarda do dia de sábado. Então, eles conservam esse dia de sábado até hoje, sem perder de vista. Foi o que ele disse, né? Ele falou isso. Os judeus são extremamente zelosos com relação à guarda do dia de sábado. Eles não perderam de vista o sábado no calendário. Segundo, é que quando houve mudança do calendário juliano para o gregoriano, mudou-se a data, mas não mudou o dia da semana. Isso foi feito para que houvesse um ajuste nas estações do ano, do calendário, em relação às estações do ano. Por exemplo, o equinócio, né, que marcava o inverno e verão, eles estavam deslocados em relação ao calendário. Então, foi acrescentado ali 10 dias no calendário, onde era dia 4, numa quinta-feira, depois passou a ser, no outro dia, dia 15, sexta-feira. Ou seja, mudou-se o dia do mês, mas o dia da semana no calendário gregoriano não teve alteração nenhuma. Era quinta-feira, no outro dia era sexta. Era quinta-feira, dia 4, passou a ser dia 15, sexta-feira. Ou seja, não mudou o dia da semana, na mudança do calendário gregoriano. É isso. Obrigado, Silvio. Isso é importante. Vocês veem, viu, Lucilene? O ciclo semanal você não tem como alterar. Não tem como você alterar esse ciclo. Você não consegue. Isso não cabe a nós. Deus não deixou a nós esse poder, né? Ok, pastor. Mais alguma pergunta? Hoje vocês estão caladinhos, né? Porque eles gostam de fazer pergunta, viu, pastor Giovanni? Eu digo o seguinte, o professor, né? Quando a turma não pergunta, ficou todo mundo silêncio, ou é porque aprendeu tudo direitinho ou não entendeu nada. Mas acho que entenderam, sim, pastor. Foi muito bom explicado. Obrigado, pastor. E aí o senhor faz a oração final e depois nós vamos ter aqui uma premiação para os novos que estão os novos assistentes aqui, né? Aí o senhor faz a oração para nós terminarmos a gravação e aí nós vamos partir agora para a segunda parte ali, que é rapidinho, é só dar a saudação para os novos aí, tá bom? Pode fazer a oração. E eu vou deixar vocês aqui, que eu vou precisar sair, já tem 3 pessoas me esperando no telefone. E aí eu vou... Mas foi muito bom estar com vocês, viu? É muito bom estudar a palavra de Deus e que Deus continue abençoando o seu trabalho, a sua vida e a sua semana. Vamos fazer uma oração? Pai querido, obrigado porque através da tua palavra o Senhor não permite que os teus filhos vivam na escuridão ou na ignorância deste mundo, sendo levados de um vento ao outro de doutrinas. A tua palavra tem sido a luz para o nosso caminho e que tem iluminado a nossa vida. Por isso, eu quero agradecer por essas pessoas que deixam parte do seu tempo desta noite, que poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas estão se reunindo para estudar a tua palavra, porque desejam começar a semana bem, começar a semana aos teus pés. Por isso, obrigado. E que ao estudarmos sobre este mandamento esquecido pelo mundo,
que ele continue sendo um mandamento real e vivo em nossa vida. Não para sermos salvos, mas porque já estamos salvos em Cristo Jesus e queremos fazer a vontade dele. Por isso, abençoe a todos, continue com eles nesse programa final que farão agora no conhecimento e saudação aos novos, e conceda a todos nós uma feliz semana, em nome de Jesus. Amém.